Abrir a palavra de Deus no Salmo de número 121. Nós vamos fazer a leitura de todo este Salmo. Esse mês de janeiro nós temos olhado então para esses salmos, que são conhecidos então como salmos de romagem. Hoje nós vamos dar uma olhadinha então no Salmo de número 121. À medida que você for achando também, eu quero te pedir para se colocar de pé em reverência à leitura da palavra de Deus, e assim então nós possamos ler todos juntos o Salmo de número 121. Salmo de número 121, os versos de 1 a 8. Vamos ler todos juntos a uma só voz? Leiamos. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu nome mais uma vez nesta hora, Senhor. Pedimos que a tua palavra possa encontrar lugar nos nossos corações, de tal maneira, Senhor, que nós sejamos consolados, confortados, ó Deus, e que sejamos transformados, ó Deus, segundo a imagem do teu Filho Jesus Cristo. Senhor, tira de nós tudo aquilo que possa impedir-nos, ó Deus, de compreender de maneira correta aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa noite, Senhor. A despeito, Senhor, das nossas limitações, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa noite. É o que nós suplicamos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se. Irmãos, nós vimos na semana passada que esses salmos, então, que eu acabei de mencionar, o Salmo 121 é um deles, são conhecidos, então, como salmos de romagem. São exatamente 15 salmos, né? Esse é o salmo que vai do Salmo 120 ao número 134. Esses salmos também eram conhecidos como salmos de peregrinação. Exatamente porque eles eram cantados, eles eram entoados, à medida então que o povo de Deus caminhava, peregrinava para Jerusalém. Esses salmos também eram conhecidos como salmos de degrau, ou salmos de ascensão, salmos de subida. Alguns comentaristas, inclusive, chegam a dizer que esses 15 salmos se referem exatamente aos 15 degraus que existiam no templo, né? Então, à medida que eles iam cantando e louvando a Deus, subindo para adorar a Deus em Jerusalém, eles iam louvando a Deus, entoando exatamente esses salmos. Como nós vimos na semana passada, nós vamos perceber que esses salmos, eles descrevem todo tipo de circunstância que o povo de Deus passa neste mundo. Ele vai falar sobre angústia, ele vai falar sobre esperança, confiança, tristeza, alegria, dor, vingança, adversidade, queda e confissão de pecado, vai falar sobre tristeza pelos nossos erros e também sobre reconciliação. O tema, então, desses salmos é exatamente isso. É de que nós, na jornada em que nós estamos vivendo, nós podemos e devemos confiar em Deus em todas essas circunstâncias. Quando você olha, então, o Salmo 121, você vai perceber que o Salmo 121, ele descreve de maneira clara exatamente essa peregrinação. O fato, então, de que essa pessoa está saindo rumo a Jerusalém, ele está nesse caminho que muitas vezes era longo e também muito perigoso, cheio de surpresas, cheio de desafios. Essas peregrinações poderiam até durar dias. Então, nós vamos perceber que o Salmo, ele vai exaltar exatamente isso, a guarda de Deus pelo caminho. Enquanto o cristão peregrina rumo a Jerusalém,
Deus vai então guardando, Deus vai livrando, Deus vai guiando então o caminho dele. E é exatamente isso que também acontece conosco, conforme a gente vai ver um pouquinho mais adiante. Deus nos guarda no meio da nossa peregrinação. Deus então, enquanto nós estamos peregrinando então neste mundo, Deus então vai nos guardando, Deus vai nos livrando, Ele vai nos protegendo. E certamente então esse salmo nos mostra isso. Deus nos guarda e Deus nos protege, e no final das contas, Deus vai nos conduzir àquelas mansões celestiais. Vamos dar então uma olhadinha nesse salmo e vamos ver quais são os ensinos que a palavra de Deus tem a nos dizer nessa noite. Veja primeiramente que o salmo, ele começa nos versos 1 e 2, exatamente com essa pergunta: de onde vem o meu socorro? Veja aí os versos 1 e 2, ele diz: elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A pergunta, então, que inicia esse salmo, ela é extremamente importante e ela é pertinente. Conforme eu acabei de mencionar, o salmista, então, ele tem um caminho de peregrinação até chegar em Jerusalém, onde ele, então, vai cultuar a Deus. E ele tem, então, neste caminho, diversos perigos. Os montes certamente eram lugares perfeitos, então, para que pessoas pudessem se esconder, para que, então, à medida que esses peregrinos passassem, essas pessoas, então, iam ser roubadas, iam ser saqueadas, iam ter os seus bens, então, tirados desses salteadores. Basta você se lembrar da história lá do bom samaritano, não é? De que estava, então, a caminho de Jericó, e no meio do caminho, então, ele foi assaltado. É mais ou menos o que acontece nos nossos dias, não é? A depender do lugar onde você vai, você já tem que ir assim, meio que preparado, né? Meio com aquele dinheiro ali para você entregar no meio do caminho. O peregrino também passava por isso. Ele sabia, então, que no meio do caminho, ele poderia, então, ser surpreendido por um salteador, por meio de alguém, então, que fosse tomar os seus bens. Por isso, essa pergunta se torna tão importante e relevante nesse contexto. Ele está olhando, então, para os montes e pensando: puxa vida, quem vai me livrar? Quem vai me proteger? Quem vai me guardar no meio desse caminho tão perigoso? Não só isso, irmãos, mas nós vamos perceber que os perigos naturais, então, eles também dificultavam essa peregrinação. Nós vamos perceber, por exemplo, que o salmista vai fazer uma referência a terrenos escorregadios, inclinados, cheios de pedras, sol e chuva, dia e noite. Tudo isso, então, eram obstáculos para que o peregrino chegasse até o seu destino final, até Jerusalém. Então, de onde ele poderia, então, ter esse socorro? A resposta, então, que ele vai dizer é exatamente isso: somente Deus pode me socorrer no meio dessas situações. É a proteção, então, deste salmista, e não somente dele, mas dos outros peregrinos, não estavam, então, nas suas habilidades. Não estava propriamente no seu conhecimento a respeito do caminho, porque certamente muitos daqueles peregrinos não faziam aquele caminho pela primeira vez. Mas a sua confiança, então, estava exatamente no Senhor. Isso, então, nos leva automaticamente à resposta que ele dá no verso de número 2. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, observe duas coisas interessantes que aparecem aí no verso de número 2. A primeira, então, que ele menciona a palavra Senhor. E você vai perceber que Senhor está toda em maiúscula. Nós vimos exatamente isso na semana passada, quando no Salmo 120, o salmista, então, clama ao Senhor. E aqui, então, esse Senhor, em letra toda maiúscula, é exatamente o nome de Iavé. É o Deus da aliança, é o nome de Deus. É aquele nome, então, que Deus se apresentou a Moisés lá em Êxodo capítulo 3. A segunda coisa, então, que deve nos chamar a atenção é que o salmista, então, ele menciona
que este Senhor, que Yahvé, ele fez o céu e a terra. Olha que coisa interessante aqui, irmãos. Percebam então que o salmista, ele não apenas confia no Senhor, mas ele confia de que o Senhor dirige todas as coisas. Conforme eu acabei de mencionar, os perigos que existiam no caminho não se resumia apenas aos salteadores, mas até às questões naturais. Sol, a chuva, o calor, o frio, o terreno escorregadio, talvez até mesmo animais selvagens poderiam aparecer no meio do caminho daquele peregrino. Mas aqui, então, ele fala exatamente sobre isso, de que este Yahvé é o Senhor sobre a terra e sobre os céus. E nos ensinando exatamente isso, de que nada poderia acontecer sem que tivesse a permissão de Deus. Olha que coisa bonita, não é? Ele está, então, demonstrando para nós exatamente isto, de que Deus, então, governa todas as coisas, e Ele, então, não vai deixar com que esse peregrino pereça no meio do caminho. Então, veja que isso é importante dentro desse contexto aqui do Salmo 121. Veja que o salmista diz que Deus não apenas vai protegê-lo dos males, mas Deus está no controle até mesmo dos acontecimentos naturais, como a chuva, como o sol e das outras coisas, então, que eu acabei de mencionar. A segunda coisa que nós encontramos aí, irmãos, é que o salmista, então, ele explica o porquê, então, ele deve confiar no Senhor. Ele mostra aqui, então, algumas razões pelas quais, então, ele pode confiar em Deus. A primeira delas, então, é que Deus promete guardá-lo em todo lugar. Veja aí os versos 3 e 4. Ele vai dizer: e não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Veja então que Deus não deixará que os pés vacilem. Não é bonito isso que o salmo fala, o salmista fala? Eu acabei de mencionar que no caminho dessa peregrinação, certamente o salmista ia encontrar lugares cheios de pedras, lugares então onde ele poderia escorregar, lugares inclinados. Aqui o salmista vai dizendo exatamente isso. Deus não vai deixar com que o meu pé vacile. Ele não vai deixar literalmente, esse é o sentido aqui do verbo, não vai deixar que o meu pé escorregue. Então, até mesmo nesses detalhes, nessas coisas que parecem pequenas, o salmista então diz que Deus está preocupado e que certamente Deus vai proteger a sua peregrinação. Além disso, então, o verso de número 3 diz que ele não dormitará. Isso também é significativo para nós. Quem já fez uma viagem longa, sabe que no começo, não é? A gente está empolgado, a gente está animado com aquela viagem. As crianças certamente estão bem animadas ali dentro do carro. Ou até mesmo uma viagem de avião, quando é mais longa, não é? A gente fica então animado, dizendo, não, eu vou passar essa viagem aqui acordado, eu vou aproveitar a paisagem. Basta dar umas 2 horas e meia ali de carro, você já percebe então as pessoas dentro do carro sonolentas. E se nós, os motoristas, não se atentarem, nós mesmos acabamos dormindo no meio da viagem. Nós nos tornamos sonolentos. Mas aqui então nós temos essa promessa que o salmista coloca diante de nós. Mesmo então que o peregrino se sinta cansado, mesmo que ele seja tomado pelo sono, Deus então não vai dormir, Deus não vai pestanejar, Deus não vai dormitar. Isso nos traz à memória aquilo que aconteceu lá com o profeta Elias, que você depois pode conferir lá em 1 Reis capítulo 18. Uma das coisas que nós encontramos ali é exatamente isso. Elias, então, desafiando os profetas de Baal. E uma das coisas, então, que o profeta Elias está dizendo é exatamente isso. Olha, clamem mais alto ao Deus de Baal. Gritem mais alto, porque talvez o Deus de vocês está dormindo. Mas aqui nós encontramos que Deus, ele não dorme.
Deus, ele não dormita. Ele está atento a tudo que está acontecendo no caminho, então, desse peregrino. Em segundo lugar, nós vamos perceber que o salmista, então, vai dizer que Deus vai guardá-lo em todas as ocasiões. Veja aí os versos 5 e 6. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Novamente, então, nós vemos no verso de número 5, que aparece, então, esse nome Senhor, todo em maiúsculo. Novamente, uma referência ao nome de Deus. É interessante que Spurgeon, ele vai dizer o seguinte, que Deus é a escolta e o guarda-costas dos seus santos. Veja então que o salmista menciona quem é o seu protetor. Deus é o guarda de Israel, o Senhor, o Deus da aliança. Então está guardando esse peregrino. No final do verso 5 nós encontramos essa bela afirmação. Veja aí, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Tua sombra e a tua direita significa então que Deus está perto. O sentido literal é que Deus está ao lado. Deus está quase que caminhando então juntamente com esse peregrino. Notem então que a certeza que esse peregrino traz para nós é que mesmo diante dos perigos rumo a Jerusalém, ele tinha essa certeza de que Deus estava ao lado deles, à distância de uma sombra, a um palmo, à direita então desse salmista. Talvez usando uma linguagem mais atual, Deus está colado, então, a esse peregrino. Ele está ali do lado dele, então, acompanhando toda essa peregrinação. Mesmo, então, diante dos perigos do clima, veja, então, que o salmista vai dizer, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Além disso, então, o salmista aqui nos ensina que Deus vai guardá-lo de todo tipo de males. Veja aí o verso 7, ele vai dizer, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Todo mal aqui significa que Deus vai nos livrar das doenças que nós não desejamos, dos males que nós não queremos, das calamidades que possam acontecer. Isso não significa, irmãos, que coisas ruins não aconteçam com o crente, com o servo de Deus. Mas notem aqui que mesmo quando algo ruim vem sobre as nossas vidas, algo pior certamente não vai acontecer conosco. Por isso, então, ele termina dizendo exatamente sobre isso. Ainda que o nosso corpo sofra algum dano, o verso 7 vai dizer no final, Deus vai guardar a nossa alma. Os males não podem fazer nada além disso, né, de definhar o nosso corpo, mas Deus ainda assim vai guardar a nossa alma. Além disso, então, o salmista diz que Deus estará conosco do início ao fim. Veja aí o verso de número 8, ele diz, o Senhor guardará a tua alma, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então imagine essa cena, não é? O judeu, então, deixando a sua casa, rumo, então, a Jerusalém, e ele sendo guiado exatamente com essa promessa. Deus vai me guardar no trajeto. Do momento, então, que eu sair de casa, Deus está ao meu lado. Deus vai me conduzir até a minha chegada. E é exatamente isso, então, que acontece conosco. Nós recebemos, então, essa promessa de que Deus está conosco em todos os momentos. Ele nos conduz, então, na caminhada desta vida. Nós somos, então, peregrinos rumo à Nova Jerusalém. Nós seremos guardados por Deus até chegarmos lá naquele dia. Como diz Calvino, então, ele vai dizer o seguinte: Deus será o guia contínuo de seu povo, de modo que, estendendo sua mão para eles, os conduzirá segundo o desejo de seu coração, do princípio ao fim. Sendo assim, irmãos, nós podemos partir aqui para a conclusão, e nós vamos perceber então exatamente isso. O salmista então revela
que em meio a um mundo pecaminoso e perigoso, Deus é capaz então de nos guardar dos tropeços. Deus nos guardará em todas as mais variadas experiências da vida. E por fim, de fato, é o que o salmista nos ensina, nós chegaremos à glória. Então, o salmista, então, no intuito de nos encorajar e de nos fazer esperar confiantemente no auxílio de Deus, ele afirma que nós podemos olhar ao redor e em qualquer direção da nossa vida, e nós vamos encontrar Deus como nosso seguro refúgio em todas as situações. Além disso, o que nós percebemos aqui nesse salmo é que o salmista, então, ele enaltece o cuidado paternal de Deus em nos defender em toda e qualquer situação. Diante disso, então, meus irmãos, o que o Salmo 121 ele nos ensina? Primeiramente, então, esse salmo nos ensina que nós vivemos num mundo caído. Nós teremos aflições, tribulações, problemas diversos. Não apenas o Salmo 121, mas tantos outros salmos, eles nos ensinam exatamente isso. Nós vivemos num mundo caído. Nós vimos na semana passada que o Salmo 120 nos ensina exatamente isso. Que há no mundo pessoas que usam de lábios mentirosos, de língua enganadora, para atentar contra pessoas, então, no intuito de fazer mal a essas pessoas. Se você, então, decorrer nos Salmos, você vai ver muitas vezes os salmistas trazendo, então, essa linguagem de que Deus, então, deve nos livrar dos nossos inimigos. Deus deve nos livrar das nossas tribulações, das nossas angústias. Revelando, então, para nós exatamente isso que o Salmo 121 nos mostra. Nós não vivemos num mundo cheio de flores e rosas. Nós vivemos num mundo caótico, de tristeza, de angústia. Nós vivemos, então, num mar de lágrimas. É isso que nós encontramos, por exemplo, no Salmo de número 3, quando ali o salmista diz: Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos os que se levantam contra mim. O Salmo 18, verso 3, ali o salmista ainda vai dizer o seguinte: invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Por isso, tal como o salmista sabia dos perigos da jornada até Jerusalém, nós também devemos estar cientes dos perigos que nos cercam neste mundo. Nós não podemos ser ingênuos com os perigos que nos cercam, muito menos com a maldade das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é fato, isso é algo experimental, vivencial, mas que a palavra de Deus traz isso de maneira clara para nós. Sobretudo, irmãos, como cristãos, nós devemos estar cientes de que nós vamos receber todo tipo de oposição neste mundo. Portanto, não se surpreenda se você é perseguido por causa da sua fé em Jesus Cristo. Não fique triste. Não ache que você é o único ou a única, ou que você está sendo muito abençoado por Deus quando pessoas perseguem você por causa da sua fé em Jesus. Nós vivemos num mundo caído, onde de fato nós vamos encontrar perigos, nós vamos encontrar adversários, nós vamos encontrar inimigos. Esse salmo também nos ensina aquilo que de fato nós somos. Nós somos peregrinos. É esse o sentido então dos salmos de romagem. Como eu mencionei no início, eles eram cantados, eles eram entoados. Enquanto esses cristãos, esses judeus, então, caminhavam para Jerusalém. Literalmente, eles peregrinavam até Jerusalém para adorarem a Deus no templo. Da mesma maneira, a nossa vida se assemelha à do salmista e de tantos outros que peregrinavam até Jerusalém. Este não é o nosso lar. Esta não é a nossa casa definitiva. Nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui simplesmente, irmãos, peregrinando, passando, indo então rumo à Nova Jerusalém. Além disso, então, esse salmo nos ensina que Deus é o nosso refúgio. Nós estamos, de fato, no mundo mau,
Mas nós não estamos sozinhos. Nós temos a companhia do Senhor todos os dias. Nós podemos clamá-lo por ajuda e socorro. É isso que o salmista nos faz entender. E é isso que nós somos ensinados a fazer. A resposta à pergunta de onde me virá o socorro, ela tem a mesma resposta para nós hoje. O meu socorro vem do Senhor. Sendo assim, meus irmãos, nós não podemos nem devemos confiar em nós mesmos, muito menos nas pessoas, nos governos, ou em qualquer outra coisa que faça promessas de segurança e paz. A única e a última confiança que nós devemos ter é no Senhor. E isso deve bastar para nós. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Veja também que esse salmo, ele nos ensina a respeito de um Deus pessoal. Se você não fechou a sua Bíblia, você não fechou o seu celular, vamos dar uma olhadinha novamente aí, a maneira como esse salmo é escrito para nós. E veja como é belo, então, a forma que esse salmista revela esse Deus pessoal para nós. Veja então que após fazer essa pergunta no verso de número 1, nós vamos encontrar no verso 2, ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor. No verso 3 ele vai dizer: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Ele diz: não dormir naquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma, a tua saída e a tua entrada. Então veja que o uso então desses pronomes aí na segunda pessoa exatamente mostram isso. Mostram que Deus é um Deus pessoal, é um Deus próximo, é um Deus que está não somente conosco, mas Ele está comigo. É isso que nós aprendemos aqui quando estudamos os 10 mandamentos na escola dominical. Nós encontramos então ali que Deus é um Deus pessoal e libertador. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de escravidão. Veja então que o salmista, ao mesmo tempo que ele descreve os perigos da jornada, ele vai revelando então que Deus está presente, Deus está próximo, Deus está atento, está atuante em cada uma dessas situações. É belo isso, meus irmãos, e não pode passar desapercebido aos nossos olhos. É como se o salmista, então, ao descrever os caminhos, o caminho da sua peregrinação, ele estivesse descrevendo Deus ali ao seu lado, de carne e osso no caminho. E certamente a gente sabe que Deus não tem carne, não tem ossos. Mas é isso exatamente que o salmista está mostrando para nós. Deus está ali ao seu lado, como esse fiel escudeiro, dando então a este peregrino êxito na sua jornada. E assim então acontece conosco. Deus é um Deus pessoal. Ele nos guarda. Ele guarda a tua entrada, Ele guarda a tua saída, Ele está à tua sombra, à tua direita. É isso que o salmista está mostrando para nós. É interessante isso, irmãos, e vale a pena depois nós olharmos, nós vamos encontrar essa mesma linguagem, por exemplo, lá no Salmo 23. Você vai encontrar exatamente quando o salmista fala dos perigos, então, que o pastor enfrenta com as suas ovelhas, nos versos 3 e 4, no verso de número 4 você vai encontrar exatamente isso. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Novamente aí a gente encontra esse pronome que traz então essa ênfase de que Deus está conosco no meio das nossas adversidades. E Ele está próximo então de nós, exatamente como esse Deus pessoal, preocupado com aquilo que acontece conosco. A pergunta então que eu lhe faço é: você tem enfrentado lutas e dificuldades? Você tem enfrentado adversidades? Tem sido difícil lidar com os perigos da jornada?
Lembre-se então deste Deus pessoal. Ele está à tua sombra, Ele está à tua direita. Ele acode aos necessitados. Ele responde quando você clama. Ele responde, então, quando você ora, quando você coloca a sua vida diante dele. Este é o nosso Deus pessoal. Finalmente, meus irmãos, esse salmo nos ensina sobre o Senhor Jesus Cristo. Veja, então, como o salmo faz isso. Primeiramente, esse salmo, então, nos mostra aquilo que Jesus, então, já havia mencionado. Nós enfrentaremos aflições neste mundo. Ele vai dizer isso em João 16:33. No mundo passai por aflições. Ele vai dizer assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Jesus nunca escondeu isso dos seus discípulos, de que no mundo nós vamos ter aflições, de que no mundo nós vamos ter perseguições. Em segundo lugar, Jesus também disse que era para que nós tenhamos bom ânimo, porque Ele mesmo venceu o mundo. No verso 16, lá de João, em João 16, o verso 33, ele vai dizer: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo João, lá em 1 João 5:5, vai dizer: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê em Jesus, crer ser Jesus o Filho de Deus? Em terceiro lugar, porque o nosso socorro então não vem mais de Jerusalém, para onde então esse salmista mirava, mas para o Gólgota, onde Cristo foi crucificado. Esse salmo então nos mostra exatamente isso, de que nós devemos olhar para a cruz, onde então os nossos pecados foram pagos, e a nossa vida foi comprada. Nós devemos olhar para a cruz, porque foi ali que Cristo sofreu a morte para nos dar a vida. Foi na cruz, então, que Deus revelou o seu amor e a sua misericórdia por nós. É na cruz que nós temos a certeza, então, da nossa salvação. Por isso nós não olhamos mais para Jerusalém. Por isso nós não olhamos mais para os montes, esperando que dali venha o nosso socorro. Nós olhamos para a cruz do Calvário, onde Jesus Cristo então deu a sua vida por nós. Além disso, então, esse salmo, ele nos lembra que Cristo nos conduz, não mais para o templo em Jerusalém, mas para Jerusalém celestial, onde nós estaremos eternamente com Deus, louvando e bendizendo o seu nome. É isso então que o autor de Hebreus afirma: mas tende chegados ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados dos céus, e a Deus, juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Esse salmo também nos lembra que é por meio de Jesus que Deus se tornou propício a nós. Foi por meio da sua vida, da sua obra redentora, que Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos ter plena comunhão com Deus. Esse salmo também nos lembra que Jesus é Emanuel, Deus conosco. Assim por meio de Jesus, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Deus não está apenas à tua sombra, à tua direita, mas por meio de Jesus, o Espírito Santo está em nós. E é isso então que nós percebemos quando Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Finalmente então, meus irmãos, esse salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo, porque Jesus então promete estarmos com Ele na eternidade. Ele vai dizer lá em João 14, os versos 2 e 3, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, estejais vós também. Conforme nós lemos lá no final do livro do Apocalipse, no capítulo 21, eis o tabernáculo de Deus com os homens,
Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Logo, meus irmãos, confiantes na graça de Jesus, mantenhamos firme a nossa fé. Sabedores, então, de que os perigos da jornada não podem nos separar do amor de Deus que nós encontramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. O salmista, então, olhava para os montes e ele sabia que de lá viria o socorro dele. Nós podemos olhar para Jesus e saber e compreender de maneira clara de que dele, então, nós recebemos o recurso, o socorro necessário para que nós possamos enfrentar a jornada desta vida. Não mais rumo a um templo físico, não mais rumo a Jerusalém, mas rumo à nova Jerusalém, aos céus, à glória eterna que nos aguarda por meio de Jesus, o nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Bendito Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo nome nesta hora. Obrigado, Senhor, por tua palavra que fala aos nossos corações. Pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé, Senhor, a fim de que possamos, ó Deus, ser sustentados nesta jornada, Senhor. Ainda que enfrentemos perigos de todo tipo, Senhor, nós sabemos que o Senhor, por meio de Jesus, nos sustenta, nos guarda para a glória do teu santo nome, Senhor. Assim nós pedimos mais uma vez as tuas bênçãos sobre nós e oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.